No final da década de 1990 e início de 2000, investigações revelaram os seguintes factos. Facto 1. O universo, o mundo e os nossos corpos são feitos de um campo de energia partilhado que foi cientificamente reconhecido no início do século XX e é, na atualidade, identificado por nomes como o campo, o holograma quântico, a mente de Deus, a mente da natureza, a matriz divina, o vácuo quântico, o todo, etc. Facto 2. No campo da matriz divina, as coisas que estiverem conectadas fisicamente e acabam por ficar separadas agem como se continuassem ligadas através de um fenómeno conhecido como entrelaçamento. Facto 3. O ADN humano influencia diretamente o que aconteceu na matriz divina de uma forma que parece desafiar as leis do espaço e do tempo. Facto 4. A crença humana e os sentimentos e as emoções a ela associados modificam diretamente o ADN que afeta o que acontece na matriz divina. Facto 5. Quando alteramos as crenças sobre os nossos corpos e o mundo, a matriz divina transporta essas mudanças para a realidade da vida. Com estas e outras descobertas similares em mente, devemos colocar-nos a questão mais reveladora de todas. Nascemos com a capacidade natural de criar e modificar os nossos corpos e o mundo? Se assim for, temos de colocar uma questão ainda mais difícil. Qual será a nossa responsabilidade no uso deste poder perante aquelas que são, indiscutivelmente, as maiores ameaças ao futuro da vida, do mundo e até da nossa espécie? Primeiro, as energias elétrica e magnética formam os átomos da matéria. Segundo, uma alteração na energia modifica os átomos. Terceiro, o coração produz a energia elétrica e magnética mais forte do corpo. Quarto, os sentimentos e as crenças com origem no coração criam ondas elétricas e magnéticas que se estendem para o mundo para além dos nossos corpos. Quinto, conforme alteramos as nossas crenças, modificamos a energia que forma os átomos do mundo. 20 chaves para a criação consciente. Chave 1. A matriz divina é o receptáculo do universo, a ponte entre todas as coisas, o espelho que nos mostra o que criamos. Chave 2. Tudo o que existe no nosso mundo está ligado a tudo o resto. Chave 3. Para sentir a força do próprio universo, temos de nos ver a nós mesmos como parte do mundo, em lugar de separados dele. Chave 4. Quando algo é unido, está sempre ligado, quer permaneça fisicamente junto, quer não. Chave 5. O ato de concentrar a nossa consciência é um ato de criação. A consciência cria. Chave 6. Todos dispomos do poder de que necessitamos para criar todas as coisas que desejamos. Chave 7. O enfoque da nossa consciência transforma-se na realidade do nosso mundo. Chave 8. Dizer simplesmente que escolhemos uma nova realidade não chega. Chave 9. O sentimento é a linguagem que fala à matriz divina. Sinta como se o seu objetivo já tivesse sido concretizado e a sua oração já tivesse sido atendida. Chave 10. Nem todo o sentimento servirá. Os que criam devem ser destituídos de ego e de juízo crítico. Chave 11. Temos de nos tornar, nas nossas vidas, as coisas que escolhemos experienciar como nosso mundo. Chave 12. Não somos limitados pelas leis da física, tal como as conhecemos atualmente.
Chave 13. Num algo holográfico, cada fragmento espelha a totalidade. Chave 14. O holograma universalmente ligado da consciência encerra a promessa de que no próprio instante em que criamos os nossos bons desejos e orações, eles estão já a ser recebidos no destino. Chave 15. Através do holograma da consciência, uma pequena mudança na nossa vida espelha-se por toda a parte no nosso mundo. Chave 16. O número mínimo de pessoas necessárias para iniciar uma mudança de consciência é dado por 1% da população. Chave 17. A matriz divina cumpre a função de espelho no mundo dos relacionamentos que criamos nas nossas crenças. Chave 18. A raiz das nossas experiências negativas pode reduzir-se a um dos 3 temores universais, ou uma combinação deles: abandono, baixa autoestima ou falta de confiança. Chave 19. As verdadeiras crenças espelham-se nos nossos relacionamentos mais íntimos. Chave 20. Devemos transformar-nos nas nossas vidas, nas nossas próprias coisas que escolhemos experienciar no nosso mundo. Olá pessoal em alta frequência, sejam muito bem-vindos. Hoje trago 30 códigos para vocês inserirem no programa da Matrix e alterarem toda a realidade. Estes códigos que vos falo podem ser descritos como crenças que, ao adicionarmos o sentimento, vai alterar toda a realidade. Ou seja, usamos o sentimento e o pensamento para alterar a nossa realidade. Estes códigos da crença foram tirados do livro do Greg Braden, A Cura Espontânea da Crença. Código de crença 1. Experiências revelam que o foco da nossa atenção altera a própria realidade, o que sugere que vivemos num universo interativo. 2. Vivemos com base naquilo em que acreditamos sobre o mundo, nós mesmos, as nossas capacidades e os nossos limites. 3. A ciência é uma linguagem, uma das muitas que nos descrevem, assim como ao universo, aos nossos corpos e à forma como as coisas funcionam. 4. Se as partículas de que somos feitos conseguem comunicar entre si instantaneamente, estar em 2 lugares ao mesmo tempo e até mudar o passado com as escolhas do presente, então nós também conseguimos. 5. As nossas crenças têm o poder de mudar o fluxo dos acontecimentos do universo. Conseguem, literalmente, interromper e redirecionar tempo, matéria e espaço, assim como o que ocorre dentro deles. 6. Assim como é possível correr um programa de simulação que parece real, alguns estudos sugerem que o universo poderá ser o produto de uma enorme e antiga simulação, um programa de computador que teve início há muito tempo. Se assim for, conhecer o código do programa é alcançar as regras da própria realidade. 7. Quando pensamos no universo como um programa, os átomos representam as partes de informação que funcionam de forma semelhante aos bits dos computadores. Ou estão ligados, enquanto matéria física, ou estão desligados, enquanto ondas invisíveis. 8. A natureza usa alguns padrões simples, autossimilares e repetidos, fractais, para transformar os átomos nos padrões de tudo o que conhecemos, desde elementos e moléculas até rochas, árvores e nós mesmos. 9. Se o universo é feito de padrões que se repetem, perceber algo a partir de uma escala menor é a janela ideal para formas semelhantes numa escala maior. 10. A crença é o programa que cria os padrões na realidade. 11. O que acreditamos ser verdade na vida
pode ter mais poder do que aquilo que os outros aceitam como verdade. 12. É preciso aceitar o poder da crença para ter acesso a ele nas nossas vidas. 13. A crença pode ser definida como a certeza que advém do fato de aceitarmos o que achamos verdadeiro nas nossas mentes, juntamente com aquilo que sentimos ser verdade nos nossos corações. 14. A crença expressa-se no coração, o lugar onde as experiências são traduzidas em ondas elétricas e magnéticas que interagem com o mundo físico. 15. As crenças e os sentimentos a elas associados são a linguagem que fala à matéria quântica que compõe a realidade. 16. A mente subconsciente é mais ampla e rápida do que a consciente e pode ser responsável por 90% da nossa atividade diária. 17. Muitas das nossas crenças mais profundamente enraizadas são subconscientes e instalam-se quando o estado do nosso cérebro nos permite absorver as ideias dos outros, antes dos 7 anos de idade. 18. Nos grandes desafios da vida, descobrimos muitas vezes que as nossas crenças profundamente escondidas estão expostas e disponíveis para a cura. 19. As nossas crenças sobre mágoas não resolvidas podem gerar efeitos físicos com a capacidade de nos fazer mal ou até de nos matar. 20. Quando a nossa alma dói, dor é transmitida ao corpo como a qualidade espiritual da força da vida com que alimentamos cada célula. 21. Os mesmos princípios que nos permitem magoar-nos a nós mesmos até à morte também funcionam ao contrário, permitindo-nos curar-nos. 22. A nossa crença numa força para tudo o que acontece no mundo, ou em duas forças opostas, a boa e a má, tem um papel na nossa experiência de vida, saúde, relacionamentos e abundância. 23. Poderemos vir a descobrir que a questão de curar a antiga batalha entre a escuridão e a luz tem menos a ver com a derrota de uma ou da outra e mais com a escolha do relacionamento que devemos ter com ambas. 24. Um milagre possível para qualquer um é possível para todos. 25. Numa realidade participativa, estamos a criar a nossa experiência, bem como a experienciar aquilo que criamos. 26. Em 1998, os cientistas confirmaram que os fótons são influenciados pelo simples facto de serem observados e descobriram que quanto mais intensa essa observação, maior influência o observador terá sobre o comportamento das partículas. 27. A regra primordial da realidade é que na nossa vida devemos tornar-nos o que escolhemos vivenciar no nosso mundo. 28. Temos tendência a vivenciar na vida aquilo com que nos identificamos através das nossas crenças. 29. Por diferentes razões que refletem as variações na forma como aprendemos, tanto a lógica como os milagres nos abrem caminho para os recessos mais profundos das nossas crenças. 30. Para mudar as nossas crenças através da lógica das nossas mentes, devemos convencer-nos de uma nova possibilidade mediante factos irrefutáveis, conduzentes a uma conclusão inevitável. 31. O poder do milagre é que não temos de compreender porque é que funciona. No entanto, temos de estar dispostos a aceitar o que traz para as nossas vidas. Todos os dias, em seus laboratórios, esses cientistas captavam um minúsculo vislumbre das possibilidades indicadas por suas descobertas. Robert Jahn, Hal Puthoff, Fritz Albert Pope, Karl Pribram e muitos mais. Eles descobriram que somos muito mais impressionantes do que um acaso evolucionário ou máquinas genéticas de sobrevivência.
O trabalho deles sugere uma inteligência descentralizada, porém unificada, que é bem mais grandiosa do que Darwin ou Newton haviam imaginado. Um processo que não é nem aleatório nem caótico, mas inteligente e dotado de objetivo. Descobriram que, no fluxo dinâmico da vida, a ordem triunfa. Essas são descobertas que poderão mudar a vida das gerações futuras de muitas maneiras práticas, como as viagens sem combustível e a levitação instantânea. Entretanto, sob o aspecto do entendimento dos limites mais distantes do potencial humano, o trabalho deles sugeriu algo bem mais profundo. No passado, as pessoas acidentalmente evidenciavam alguma habilidade, como uma premonição, uma vida passada, uma imagem clara e evidente, um dom para a cura, que logo era descartada como uma anomalia da natureza ou um conto do vigário. O trabalho desses cientistas sugeriu que essa não era uma capacidade anormal ou rara, mas que estava presente em todos os seres humanos. O trabalho deles fez alusão a habilidades humanas além de qualquer coisa que já sonhamos ser possível. Somos muito mais do que percebíamos. Se conseguíssemos entender cientificamente esse potencial, talvez pudéssemos entender como utilizá-lo de modo sistemático. Isso melhoraria bastante as áreas de nossa vida, da comunicação e autoconhecimento à interação com o mundo material. A ciência não mais nos reduziria ao nosso menor denominador comum. Ela nos ajudaria a dar o passo evolucionário final em nossa própria história, possibilitando que afinal compreendêssemos a nós mesmos em todo o nosso potencial. Essas experiências tinham ajudado a legitimar a medicina alternativa, que demonstrou trabalhar de maneira empírica, mas nunca foi compreendida. Se conseguíssemos desenvolver a ciência da medicina, que trata os níveis humanos de energia e entender a natureza exata da energia que estava sendo tratada, as possibilidades para a melhora da saúde seriam inimagináveis. Essas descobertas também confirmavam cientificamente a sabedoria antiga e o folclore das culturas tradicionais. Essas teorias oferecem a confirmação científica de muitos mitos e religiões em que os seres humanos acreditam desde o início dos tempos, mas que até agora só tinham a fé como ponto de apoio. Tudo o que esses cientistas fizeram foi fornecer um sistema de referência científica para aquilo que os mais sábios entre nós já sabiam. Os aborígenes australianos tradicionais acreditam, assim como muitas outras culturas primitivas, que as rochas, as pedras e as montanhas estão vivas e que criamos o mundo cantando, ou seja, que estamos criando enquanto mencionamos as coisas. As descobertas de Braud e Jane demonstraram que isso era mais do que uma simples superstição, e é exatamente no que os índios Achuar e o Aranani acreditam. Em nosso nível mais profundo, de fato, compartilhamos nossos sonhos. A revolução científica que se avizinha anunciou o fim do dualismo em todos os sentidos. Longe de destruir Deus, a ciência pela primeira vez estava provando sua existência, ao demonstrar que uma consciência coletiva superior estava lá fora. Não é mais preciso haver duas verdades, a verdade da ciência e a verdade da religião. Poderia haver uma única visão unificada do mundo. Essa revolução no pensamento científico também promete nos devolver um sentimento de otimismo, algo que foi removido da nossa autoperceção com a árida visão da filosofia do século XX, em grande parte derivada das opiniões abraçadas pela ciência. Não somos seres isolados vivendo a nossa vida separada em um planeta solitário de um universo indiferente. Estamos e sempre estivemos no centro das coisas. As coisas não se desintegram. O centro as sustenta e somos nós os responsáveis pela sustentação. Temos muito mais poder do que percebíamos, de curar a nós mesmos, as pessoas que amamos e até mesmo nossas comunidades. Cada um de nós tem a capacidade e, em conjunto, um grande poder coletivo de melhorar nossa sorte na vida. A nossa vida, em todos os sentidos, está em nossas mãos. Essas constatações e descobertas eram audaciosas e muito poucas pessoas tinham ouvido falar nelas. Durante 30 anos, esses pioneiros haviam apresentado os seus achados em pequenas conferências matemáticas ou nos encontros anuais de minúsculas sociedades científicas criadas para promover um diálogo na ciência da vanguarda. Esses cientistas conheciam e admiravam o trabalho uns dos outros e eram reconhecidos nessas pequenas reuniões com os seus colegas. Quase todos eles eram jovens quando fizeram suas descobertas e antes de empreenderem o que se revelou uma mudança de direção para a vida inteira, já eram altamente respeitados, até mesmo venerados. Agora eles estavam se aproximando da idade de se aposentar.
e a maior parte do trabalho deles ainda não tinha visto a luz do dia na comunidade científica mais ampla. Todos eram como Cristóvão Colombo e ninguém acreditava no que eles tinham voltado para contar. A maior parte da comunidade científica simplesmente os ignorava e continuava a se agarrar à ideia de que a Terra era plana.